Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos na área. Vamos juntos até meio-dia, você sabe, aqui no Nossa Área. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista a partir de agora. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Sistema defensivo é destaque na Ponte sob o comando de Marcelo Fernandes. Nas 4 vitórias consecutivas, defesa da Macaca foi vazada apenas uma vez, na vitória sobre o CSA no Rei Pelé. Com promoção, diretoria inicia venda de ingressos para a partida contra o Brusque. Torcedor com a camisa da Ponte paga meia entrada em qualquer setor do estádio. David Braz, Gemerson e Júnior Brandão foram apresentados na manhã de hoje no Brinco. Anunciados na semana passada, os 3 já ficaram à disposição do Matheus Costa, técnico do Guarani no derby. Elenco treina amanhã no Brinco e viaja logo na sequência para o Recife. Bugre encerra a preparação para o duelo contra o Náutico no CT do Retrô, na sexta-feira. Cicinho segue como dúvida. Bolívia vence o Brasil na altitude e garante vaga na repescagem para a Copa do Mundo de 26. Seleção tem dificuldades na altitude de 4.000 metros de El Alto. Joga mal e é derrotada com um gol de pênalti cometido por Bruno Guimarães, ainda no primeiro tempo. Os 2 primeiros semifinalistas da Copa do Brasil serão definidos hoje. Fluminense recebe o Bahia no Maracanã e o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Flamengo entra com recurso no STJD e pede efeito suspensivo para Bruno Henrique. Clube tenta liberar atacante para jogar enquanto não acontece novo julgamento no pleno. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar eliminatórias da Copa. E o Brasil perdeu por 1-0 para a Bolívia na noite desta terça-feira, na altitude de El Alto, a 4.100 metros acima do nível do mar. A partida marcou o fim da participação brasileira nas eliminatórias com a sua pior campanha. O gol foi marcado por Miguelito cobrando pênalti. O resultado classificou a Bolívia para a repescagem da Copa do Mundo. O Brasil entrou em campo com Alisson, Vitinho, Fabrício Bruno, Alexandre e Caio Henrique, Andrei Santos, Bruno Guimarães e Paquetá, Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. Entraram no decorrer do jogo Marquinhos, Jean Lucas, Estevão, Rafinha e João Pedro, a equipe do técnico Carlo Ancelotti. Já a Bolívia de Lampe, Diego Medina, depois de Omar Rocha, Luiz Aquim, ex-Ponte, Morales e Roberto Fernandes, Vilamil, Robson, Matheus e Ervin Vaca, depois Coelhar,
Miguelito, Enzo Monteiro, depois Algaranás e Moisés Paniagua. O técnico Oscar Villegas. O árbitro foi o Christian Garay do Chile, portanto, o único gol marcado pelo Miguelito, cobrando o pênalti a 48 minutos do primeiro tempo. A Bolívia vence o Brasil pelo placar de 1-0 pelas eliminatórias da Copa. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender aqui os nossos ouvintes. Bom dia, CH, e a todos da rádio. Infelizmente tive o desprazer de ouvir o presidente da Ponte ser entrevistado ontem na rádio. É um desequilibrado e não somos obrigados a ouvir esse cidadão. É uma falta de respeito com o ouvinte. Rogério de Hortolândia. Eu não posso chamar nem de entrevista, né? Que foi um monólogo. Eu nem participei porque não tinha clima. E acho que o presidente cometeu excesso. E eu não estou discutindo se tem razão ou não. Existem várias maneiras de você colocar a sua opinião, participar, mas tem que interagir. Quando um lado só fala, não é entrevista, é monólogo. Eu lamento muito. Queria ouvir sua opinião, se for possível, também a do Gleger sobre esse goleiro do Guarani. Está no mesmo nível do Andrei, acima ou abaixo? Bom programa, Ted Roche. Ó, pelo que eu sei aqui, estou falando a opinião do Gleger. E esse goleiro é melhor que o Danley. Então, isso é o que o Gleger fala. E eu também acho que o Danley não, o Andrei. Não dá para continuar com o Andrei, não. Problema emocional gravíssimo. Jogos, a diretoria tem a obrigação de colocar banheiros químicos, principalmente jogos que tem público de maior torcida. Chega cedo, Odilon. CH com 9 pontos, qual a percentuagem para subir no caso da Ponte? Com 9 pontos, qual a Abimael Costa? A de 95%, pelo menos. Mas com 10 é 100%. Constrangedora e perigosa a entrevista de Belin ontem. Ele realmente acredita que está certo e diz que não sabia da situação. Humilhou o repórter da Band, um garoto, e jogou sua ira sobre a imprensa. Imagine mais 4 anos com ele como presidente. É o fim do time. Júnior Fernando. A notícia veiculada por essa emissora de que jogadores da Ponte não falam com o presidente devido aos salários procede? Ronaldo do Chapadão. Não fui eu que dei essa informação, então não posso responder para você, tá bom? Não fui eu que apurei, não fui eu que trouxe pro ar. Não que eu concordei com os atrasos salariais, mas impressão minha, ou esse time da Ponte está jogando muito mais bola em todos os sentidos com os salários atrasados do que quando estava em dia. Com os salários em dia, parece que entra apenas... O que acha disso? Gabriel Costa. O Gabriel trocou o treinador. E o comportamento do time mudou também. Então eu acho que tem peso muito grande a troca de treinador e o Marcelo está indo muito bem. O nosso presidente da Ponte precisa ter mais calma. Vamos subir primeiro e depois continuar essa reestruturação da instituição. Tá bom, Dourado. Edinaldo, CH, eu perguntei em um programa anterior a você por que a ausência do Serginho no derby. Você disse que não sabia. Depois você disse na TV, falei isso ontem, que o jogador está insatisfeito. Essa informação procede? Procede. Segunda pergunta, como está a situação do Rodrigo Souza no departamento médico? Tá bom, Edinaldo? Esse técnico é um brincalhão, ele entrou com um volante de marcação e colocou o mesmo para jogar atrás dos zagueiros e o Guarani ficou com um rombo no meio campo. Dilson do Guarujá. Aconteceu isso mesmo. Será que o Guarani pôr um Cone no gol não é melhor que esses dois goleiros? Luiz Bugrino.
Como pode um zagueiro titular de seleção boliviana mal ficar no banco da Ponte? Só aqui mesmo, Valnei Matheus. Senhor Eberlin completamente desequilibrado, Paulo do Bonfim. Não sei há quanto tempo está cobrindo Campinas. Se lembra, em 97, a Ponte tinha ordem de tudo. Penhoraram até o sofá do Majestoso. Subimos. Em 2003, o Abel Braga, jogadores indo embora, salários atrasados. E quem sobe, os moleques da base, deu certo. Foram outros anos, mas esse ano está demais de atrasos. Isso é Ponte Preta. Se não for assim, não é nega véia. Marcelo Pimentel. Vamos em frente. Que perda de tempo aquela entrevista de ontem, hein? Deus do céu, diria Zé Arnaldo. Alexandre Balista. Concordo com você. Tremenda falta. Perda de tempo. Tentamos, mas infelizmente não foi possível dialogar com o presidente da Ponte. Da próxima vez esse cidadão for entrevistado, vou desligar o rádio. Eduardo Moraes, Vila Padre Anchieta. Rogério Ouro Verde, sou Ponte Pretano, eu ouvi entrevista, só queria saber sobre o salário, se pagou. Não pagou, Rogério. Aquilo que ocorreu ontem com a pseudo-entrevista do Eberlin foi no mínimo desrespeitosa. Se eu fosse você, nunca mais o entrevistaria. Chama o departamento jurídico, diretores, esse ditador nunca mais. Vergonha, Claudino. Bom dia, esse novo goleiro do Guarani é uma comédia. Vide a cambalhota que ele deu no gol antes da bola ter entrado, Adilson Souza. Gostaria que esse cidadão tivesse a mesma disposição para responder a acusações de ofensas que o repórter da Jovem Pan Maceió fez à Ponte. É este o homem que quer negociar com jogadores? Paulo Neves. Vamos ver aqui o que o Caio Queiroz mandou. Vamos ver aqui. Tá falando da pontuação. Legal. Com 9 pontos ele está colocando aqui, segundo algum site, que é 80% de possibilidade de subir. Tá bom. Tá registrado, Caio. Bom dia, amigo. Eberlin mal educado e destemperado. Amigo, que presidente horrível. Parabéns pela paciência de vocês. A gente não pode perder a linha, né, gente? Não justifica. Akin, zagueiro de seleção, Sérgio Mancini. É da Bolívia, né? Mas é verdade. Se a Ponte vencer, o Brusque fica com 50% do caminho para o acesso. Léo Oliveira e Luiz Felipe, titulares absolutos contra o Brusque. O que vocês acham? Acho que você tem razão. Olha quem que escreveu aqui, Leandro de Rezende. Com o pagamento do CNRD, que está impossibilitando o desbloqueio das contas de pagamento de salários da Ponte. Um abraço, Leonardo. A gente ia perguntar tudo isso pro presidente, mas não foi possível, cara. Então, vamos em frente. Esse Eberlin é uma piada, hein? Que entrevista feia, que cara mal educado. O cara está devendo e quer ter razão, Fábio. Não entendi absolutamente nada que o Eberlin disse ontem. Colocou em dúvida até o que eu não tinha certeza. Abimael Costa. Só estou vendo o pessoal falar que o Eberlin foi totalmente desrespeitoso. Eu sou a favor de vocês não entrevistá-lo mais. Simples assim. Essa não é uma decisão que me cabe, Edmilson. O desequilibrado de nome Eberlin falou que não seria ou não sabia das dívidas, mas o Gustavo Valho, que é da chapa, sabia, pois era diretor financeiro do Vanderlei, do Abdala, etc. Como não sabia? Tandy Negrão. E vamos por aí afora. 11h45 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, o elenco da Ponte Preta finalizou agora há pouco mais uma sessão de treinamentos, mais uma atividade, mais uma preparação. É claro, já de olho no confronto do próximo domingo, a Macaca recebe o Brusque no Moisés Lucarelli, bola rola a partir das 7 horas da noite. Porém, neste treino desta quarta-feira, o técnico Marcelo Fernandes teve alguns desfalques, podemos dizer assim.
Os garotos da base que subiram recentemente à equipe profissional da Ponte Preta, como o Matheus, Caio Ganga, o Pedrinho, o zagueiro Pablo, enfim. Esses garotos, especialmente hoje, desceram, podemos dizer assim, para a categoria Sub-20 para disputar uma partida importante. Pelo Paulista Sub-20, partida válida pela segunda fase, a Macaca joga o jogo de volta contra o Capivariano. A primeira partida aconteceu na última sexta-feira, empate por 0-0. Hoje, a partida acontece em Itapira, mando da Ponte Preta, e esses atletas que já estavam integrados ao elenco profissional descem para jogar essa partida pela categoria Sub-20. E após o derby, o técnico Marcelo Fernandes falou mais uma vez sobre esses garotos da base, sobre os cuidados que deve ter com essa nova molecada. Então, é isso que eu falo. Os meninos com certeza estão adquirindo o seu espaço, estão subindo, trabalhando com a gente. Eu até vou adiantar, quarta-feira tem uma decisão da categoria Sub-20. Os atletas todos vão descer para fazer esse jogo, voltam na sexta-feira para a gente ver o que tem de melhor para domingo contra o Brusque. São revelações assim, são ativos do clube, sabe? A gente gosta de aprimorar essa molecada e estou bem feliz que os meninos estão aqui. São muito bons jogadores, só que assim, você tem que ter cuidado para de repente até queimar um garoto. Hoje eu consegui colocar o Gustavo mais uma vez, que entrou bem de novo. E a gente está devagarzinho acertando as coisas e vai dar tudo certo. Então é isso, CH. A Macaca segue a preparação, treinando firme no CT do Jardim Olinda. A principal dúvida é se o Rodrigo Souza e também o Sérgio Rafael, que foram desfalques no derby, voltam a ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Eles sentiram lesões musculares ainda na partida contra o Londrina pela última rodada da primeira fase, foram desfalques no clássico de sábado e agora serão reavaliados pelo departamento médico da Ponte Preta para saber se terão condições de enfrentar o Brusque domingo no Majestoso. CH. Vai ser uma partida extremamente importante para a Ponte, porque ela pode solidificar um caminho bem mais tranquilo, se é que tem jogo tranquilo nas 4 últimas partidas, né? Tem o dever de vencer o jogo, o problema é vencer o Brusque. Eu falei isso ontem e vou repetir hoje. Eu vi parte do jogo, não inteiro, melhores momentos, e a partir do momento que o Náutico teve um jogador expulso, o Brusque amassou o Náutico. Só não empatou o jogo e virou por falta de competência. Vocês sabem o que aconteceu na fase preliminar, na primeira fase, o que aconteceu no jogo contra o Brusque no Majestoso. 4-1. Então é bom tomar cuidado, é um time que eu respeito muito. O Brusque não está fora da briga, como o Guarani não está. Então a segunda rodada vai encaminhar algumas coisas, mas vai depender dos resultados, não é? E dentro de casa a Ponte tem que tentar vencer o jogo. Tem tudo para que isso aconteça, mas precisa colocar em prática a maneira de jogar que foi colocada no derby. Aí a coisa fica menos complicada. Em Campinas, 11h49 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani apresentou agora pela manhã os seus 3 reforços, os 3 últimos jogadores que chegaram no Bugre. O zagueiro David Braz, o meia Gemerson e também o atacante Júnior Brandão. Aliás, o Júnior Brandão já entrou no finalzinho do derby, pouco mais de 5 minutos, mas ainda não teve oportunidades, né? E os 3 estão à disposição do técnico Matheus Costa para o jogo deste sábado, 5 da tarde, contra o Náutico, lá nos Aflitos. O Gemerson, que veio do Operário, aliás, o Operário ainda paga parte dos salários do jogador, ele tem contrato até o final do ano, somente até o final da Série C. E existe a possibilidade do Gemerson ganhar a posição do Isaac. Afinal, ele até me respondeu, e a gente vai ouvir agora, quais são as principais características dele. Eu sou um 8/10, né? Joguei de 10 já na minha carreira, joguei de 8 no Brusque. Esses 2 últimos anos eu joguei nas 2 posições, então me sinto bem ali por dentro, né, armando o jogo. Eu acho que minha principal característica é a boa relação com bola, esse trabalho de poder colocar os meus companheiros bem
bem colocados ali na frente para poder fazer os gols. Outro jogador que tem contrato só até o final do ano é o Júnior Brandão. E ele tem condições de atuar pouco mais de 45 minutos. No último jogo, eu até falava antes da partida que ele tinha condições de atuar no finalzinho, e realmente ele entrou no finalzinho da partida. Agora, com a semana de treinamento, ele tem condições de atuar um pouco mais, mas eu acredito que ele vai ficar apenas como opção no banco de reservas. Já o David Braz, ele tem condições de atuar mais do que 45 minutos, e ele atuou bem durante os treinamentos na semana passada. Ele pode até ganhar a posição do Alan Santos. Não será surpresa se ele jogar contra o Náutico no próximo sábado. O contrato dele vai até o final do Campeonato Paulista. O Cicinho não deve ter condições de jogo, sentiu um problema muscular na coxa esquerda, e o Lucas Justin deve atuar na lateral direita. O Guarani, que está treinando agora pela manhã, amanhã vai treinar de manhã também, e à tarde vai viajar para Recife. Na sexta-feira treina no CT do Retrô antes de enfrentar o Náutico, precisando da vitória no sábado. Valeu, CH! Tá repercutindo muito aqui a entrevista do Ebelinho. Eu vou comentar 30 segundos sobre ela. E falando do Guarani, o treinador do Guarani, ele tem que primeiro detectar o que aconteceu, né? Porque o que foi praticado contra a Ponte não é natural. O time não joga só aquilo. Apesar das últimas partidas do Tombense para trás, em todos os jogos houve sinal. Alguma coisa aconteceu, principalmente no segundo tempo. Existem várias teses. A minha é que o Guarani, em primeiro lugar, os jogadores que estão no banco de reservas estão num patamar bem abaixo dos titulares. E os titulares, eles sentiram emocionalmente o derby. E isso coloca em questão a parte de competência deles. O jogador de futebol, ele é formado pela parte física, técnica, tática e psicológica. Se um desses pilares não estiver bem, o todo vai mal. Então tudo isso tem que ser avaliado pelo treinador. Eu espero, apesar da dificuldade, que o Guarani, e pode acontecer isso, ele reverta essa situação negativa de ter perdido para a Ponte dentro de casa. Não vai ser fácil. A pressão lá é gigantesca, jogar nos aflitos não é fácil, e além de tudo, do outro lado tem um técnico muito competente e um time com bons jogadores, né? O Náutico, desde sempre, para esse amigo de vocês, sempre foi o favorito para o título, não só para o acesso. Ora, pode ser que não aconteça, e eu espero que não aconteça, porque não acontecendo, o Guarani e Ponte sobem, provavelmente, sem deixar de lado o Brusque. É assim que eu penso. Beleza? 11h54, prometido é Belém, né? Olha, gente, eu vou falar de novo o que eu penso. Eu não posso duvidar, porque tem gente perguntando aqui, mas você não vai comentar porque ele disse que não sabia. Como é que eu vou colocar em xeque uma afirmação de uma pessoa? Como é que eu sei que ele tinha ou não ciência? Se ele está falando que não tem, não tem. Entendeu? Até que prove ao contrário, ok? Existem evidências. Então sair acusando, dizendo que ele sabia, eu não vou fazer, porque eu não tenho como provar. Agora, a entrevista dele foi absolutamente desnecessária, não acrescentou absolutamente nada. É isso, efetivamente, que aconteceu, infelizmente, na tarde de ontem. Em Campinas, 11h54 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play.
internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando as eliminatórias da Copa. Ontem, última rodada da competição, com os seguintes resultados. Na Bolívia, o Brasil perdeu para a Bolívia pelo placar de 1-0. Na Venezuela, a Venezuela perdeu para a Colômbia. 3 para a Venezuela, 6 para a Colômbia. A Argentina se despediu com derrota. Perdeu para o Equador pelo placar de 1-0. Já o Peru perdeu em casa para o Paraguai por 1-0. Chile e Uruguai empataram por 0-0. O Brasil termina as eliminatórias sul-americanas na 5ª colocação. Estão classificados diretamente para a Copa do Mundo os times da Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai e Paraguai. A Bolívia vai para a repescagem. Hoje é dia de Copa do Brasil, os jogos decisivos da volta a quartas de final. 7 da noite tem Fluminense e Bahia. 9h30, Corinthians e Atlético Paranaense. Lembrando que o Bahia jogou e venceu a primeira partida por 1-0, joga pelo empate, assim como o Timão, que encara o Atlético Paranaense, venceu a ida por 1-0. Segunda rodada quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. No sábado, 5 da tarde, tem Náutico e Guarani. 7h30, Caxias e São Bernardo. No domingo, 4h30, Londrina e Floresta. E também no domingo, 7 da noite, tem Ponte Preta e Brusque. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais um Nossa Área para você, sempre às 11h30 da manhã. Até lá. Na Bandeirantes, voltamos a apresentar. Time no gramado, tô ligado a